Uma evangélica. É isso. Obrigada, Boris. Até já em mais um Liberdade de Opinião. Agora a gente conversa com o Fernando Molica a respeito desse aceno de Moro aos cristãos. O que poderia significar e se, na vida prática, pode roubar votos de outros candidatos? De que maneira você avalia isso, Molica? Bem, o presidente Bolsonaro recebeu muitos votos dessa comunidade evangélica, que são, na verdade, várias comunidades evangélicas, várias igrejas, várias denominações. Isso está na origem do protestantismo. E os evangélicos, as pesquisas mostram que estão se dividindo muito. Não há até muitos evangélicos que votaram em Jair Bolsonaro, de acordo com as pesquisas, tendem a votar no Lula e em outros candidatos. E eles são cidadãos, como qualquer um de nós, né? Evangélicos trabalham, procuram emprego, ficam desempregados, têm fome, são vítimas de racismo, vítimas de preconceito também, enfim. Então, são cidadãos. Agora, mas é um conjunto de votos muito poderoso. Então, o Sérgio Moro foi atrás deles. Tem, assim, alguns momentos importantes, como o documento que ele fala em garantia da liberdade religiosa, combate ao preconceito, em direito de todas as orientações sexuais, não fazer política em templos, são pontos interessantes. Outros pontos nem tanto. Porque, por exemplo, ele fala em respeito a orientações sexuais, mas ele fala também em exercício da atividade religiosa de qualquer natureza, observando-se a essencialidade dessas pessoas, ou seja, o direito da religião falar o que bem entender. Esse tem sido o argumento, de um modo geral, da bancada evangélica, principalmente para evitar no Congresso a aprovação de uma lei que equipare homofobia a racismo. Essa equiparação acabou sendo feita pelo Supremo. A tese de muitos pastores é que no púlpito da igreja o pastor tem, por exemplo, o direito de condenar a homossexualidade. Aí citando trechos da Bíblia, como se a Bíblia também não admitisse a escravidão, como a Bíblia também, em trechos da Bíblia, não admitisse a poligamia. A Bíblia é um documento histórico, tem que ser visto nesse ponto. E há outros pontos ali do documento do Moro que não parecem compromissos religiosos, mas compromissos econômicos. Quando ele fala, aí parece até que ele esqueceu aquela história, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando ele fala em criar condições favoráveis para a atuação das comunidades terapêuticas, que são grupos ligados a igrejas, de um modo geral evangélicas, que trabalham na recuperação de dependentes de drogas. Isso foi muito institucionalizado no governo Bolsonaro, há uma preferência até por essas comunidades terapêuticas que têm uma atuação muito questionada. Porque, ao contrário de outras entidades particulares, até religiosas, que prestam serviços públicos na área de educação, na área da saúde, tantas escolas, tantos hospitais, essas comunidades seguem um caminho próprio, muitas vezes forçando ali a questão religiosa, fazendo que as pessoas sejam ali induzidas a orar, a rezar, a adotar uma religião. Isso é muito complicado. E assim, isso tem sido muito estimulado pelo governo. Recentemente, o governo abriu 600 e 300 vagas em comunidades terapêuticas. Atualmente, já são contratadas 481 instituições, são pagas pelo governo. Quem recebe dinheiro do governo tem que se adequar às normas do governo. Tem que se adequar às normas de saúde pública do governo e não criar as próprias normas. Há um ano já foram credenciadas mais 492 comunidades terapêuticas que podem ser contratadas e são contratadas normalmente sem licitação. Então é isso é dinheiro. Da mesma forma, quando o Moro falou em manter a isenção tributária, ou seja, igrejas não pagarem impostos, não pagam imposto de renda, IPTU, IPVA, alguém paga por elas. Qualquer isenção tributária, seja dada a uma igreja, a um grupo econômico, a um grupo social, significa o seguinte: aquele imposto que não vai ser pago por esse grupo vai ser pago pelo resto da população, por nós. Por que igrejas têm que ter isenção tributária? Essa é uma discussão para a sociedade. Estou falando de igreja, como eu posso falar também por que eu posso descontar minha consulta médica no imposto de renda? Eu não deveria poder fazer isso, ninguém poderia fazer isso. Isenção tributária tem que ser algo muito excepcional, porque é algo que toda a sociedade paga. Então, isso tem que ser visto. E a gente lembra, esse discurso do Bolsonaro foi muito... Desculpa, até cometi um ato falho. Esse documento do Moro é muito parecido com as teses do Bolsonaro,
que no ano passado estimulou o Congresso a aprovar aquela anistia de 1 bilhão e 400 milhões de reais de dívidas de igrejas no Congresso Nacional, dívidas tributárias, principalmente igrejas evangélicas. Então, sim, isso tem que ser visto com muito cuidado. O Moro, nessa história, esse documento dele acaba sendo, na maior parte, um documento mais voltado para as questões econômicas das igrejas, impostos, comunidades terapêuticas, do que necessariamente um documento voltado a questões religiosas, ainda que ele toque nesses assuntos. É isso, Elissa. São assuntos bem delicados, não é, Mollica? Quando fala sobre aborto, por exemplo, hoje em dia no Brasil, as mulheres geralmente abortam quando querem. A diferença é que quem tem dinheiro paga para isso e quem é pobre às vezes acaba morrendo por causa do aborto, né? Elisa. Sim. Elisa, você me propôs só uma questão. O aborto é previsto no Código Penal, fora os casos consentidos em lei, ele é um crime contra a vida. As pessoas responsáveis por aborto, apontadas por aborto, a mulher, o médico, quem ajuda, vai a júri popular, porque é crime contra a vida. Olha só, na boa, as pessoas, eu respeito quem equipara o aborto a um homicídio. A diferença, discordo, mas respeito. A diferença é que quando a gente sabe de um homicídio, a gente afirma, olha, eu soube, meu vizinho matou a vizinha matou o vizinho, eu sou testemunha de um homicídio. E é difícil que algum adulto não conheça um caso de uma filha, prima, mãe, amiga, conhecida que tenha feito aborto. Essas pessoas denunciam, pergunta ali para cada espectador, você denunciou quando você soube de um aborto? Ou você acha que o aborto não é tão homicídio assim, a ponto que você não precise denunciar? Isso é uma questão que tem que ser colocada no dia a dia, na consciência de cada um de nós. É muito fácil apontar o dedo, mas coloca na posição. Na hora que a sua filha eventualmente fez o aborto, você denunciou a sua filha? Você denunciou a clínica? Denunciou a prima? Né? Denunciou? Enfim, é uma questão que tem que ser colocada, porque é muito grave na legislação brasileira, é muito fácil apontar o dedo sem que as pessoas façam um exame